Hi guys, how are you? E aí, como é que você está? Espero que você esteja bem. Começando mais um vídeo aqui no canal da Avante English. Já peço para que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, se você gosta de aprender inglês de um jeito leve, divertido, com músicas. Inclusive, depois dá uma olhada que tem vários vídeos aí aprendendo inglês com música, verbos, tempos verbais, com músicas para você praticar e se divertir. Também conheça o curso Avante English, segue lá no Instagram, onde você vai ter todas as informações, pacotes sobre as aulas, como é que funcionam nossas aulas. Também conheça os nossos materiais. Tem o meu e-book Inglês como é Avante, totalmente gratuito. Vou deixar aqui o link para você acessar no primeiro comentário fixado. Você vai clicar no link, colocar seu nome e seu e-mail, confirmar e dentro de poucos minutos o PDF e o documento vai estar no seu e-mail. Então já deixa o seu like e se inscreve aqui. Você é uma pessoa que tá querendo começar a aprender inglês aí, ou já tem uma noçãozinha de inglês, ou até se você é fluente, né? É até bom para que você possa revisar e ver se você realmente está dominando esses verbos. Inclusive, vou até dar uma sugestão aqui. Se você já domina esses verbos, pensa se você consegue conjugar esses verbos em outros tempos verbais, não só o presente, né? Porque a gente começa a aprender ali os verbos no simple present, né? Eu faço, eu durmo, eu sou, eu estou. Quando a gente está começando o idioma, a gente foca muito em falar no presente, o que não tá errado, né? A gente começa falando sobre frases no presente. Uma dica aí, se você quiser até que eu traga um vídeo dando dicas de como acelerar seu inglês, como aprender um pouco mais rápido, porque eu também estudo outros idiomas. No momento eu tô focando no espanhol, mas há um tempo atrás até coloquei um vídeo, não sei se eu achava colocar aqui nos cards, em que eu trouxe um vídeo falando em outros idiomas, porque eu também estudo outros, mas estou focando agora no espanhol, né? O inglês já faz parte do meu dia a dia, trabalho, consumo conteúdo na internet em inglês o tempo todo, músicas, livros, filmes, séries, porém eu agora tô focando no espanhol e isso tem me ajudado também no espanhol. E no meu e-book eu dou essas dicas. Mas se você já tem uma noção aí do inglês, é até bom pra você pensar aí em conjugar os verbos em outros tempos. Então, se você já tem uma noção de inglês aí, você pode também se autoavaliar, ver se você consegue conjugar em outros tempos verbais. Então, eu trouxe aqui 10 verbos principais no inglês. Os verbos, na minha opinião, tá? Os verbos são uma classe de palavras muito importante, uma das principais, porque os verbos são ações. É difícil a gente falar uma frase sem falar um verbo. E uma das vantagens que o inglês tem é que no inglês, quando a gente vai conjugar presente, eles não mudam, como por exemplo no português. Eu, sou, tu, és, ele é. Então, como ele não muda, né? Só na terceira pessoinha, que eu vou já falar sobre isso. Quando você aprende o verbo, você já sabe praticamente a conjugação, porque para conjugar ele você só tira o to. Então vamos lá mais pra frente que eu já vou explicar como é que vai ser isso. Vamos começar pelo nosso primeiro verbo. Let's go. Vamos começar aí pelo nosso queridíssimo verb to be. Oh my God. Sim, aquele verbo que quando a gente fala de inglês e a pessoa aqui não tem muita noção de inglês, mas sempre se lembra das aulas de inglês na escola e pensa, inglês eu só sei o verbo to be, nem isso eu sei. Parece que to be é tão falado isso que a palavra assim, verbo to be, parece que é uma coisa só, verbo to be. Só que o verbo to be nada mais é do que uma ação também. Só que ele é um pouquinho diferente na hora de conjugar. Quando a gente fala to be, a tradução para o português, ela pode ser ou estar. Então, to be, ser ou estar. Esse to aí, ele é uma partícula que tem todos os verbos do inglês. Então, se você for colocar aí na internet, jogar no Google, lista de verbos em inglês, você vai ver uma lista lá e vai ver o verbo cantar, to sing, trabalhar, to work, estudar, to study. Então, é o que a gente chama de verbo no infinitivo, ou seja, quando tá o verbo sozinho. Em português a gente tem o AR, né? Estudar, tá no infinitivo. Ler, tá no infinitivo. O verbo sozinho é no infinitivo. Então, no inglês, ao invés de ter esse ar, ir, ele tem a partícula to. Vou colocar aqui os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles em inglês. Então, a gente tem eu, que é I, tu ou você, que é you, ele é he, ela, she, e o it, que pode ter a tradução de ele ou ela, só que não é usado para pessoas, né? É usado para objetos, animais e outras situações. E agora os pronomes do plural. Nós, we, you é vocês, né? Tanto você como vocês tem you, não vai ter diferença, já tem essa facilidade aí do inglês. E they, que significa eles ou elas. Então, eu sou, esse verbo to be, quando a gente for encaixar, ele vai virar am. Eu sou ou eu estou, I am. You are, que é o você é ou você está. Sempre pense isso. Vai combinar ser. Então, ser, eu sou. Você vai adaptar com o pronome. Am, eu sou, you are, você é. Ele é ou ele está, he is. Ela é ou ela está, she is. E o it também vai ser o is. Então, o verbo to be aí, quando tiver he ou she ou it, a gente vai encaixar como is. Já nos outros pronomes, a gente vai colocar sempre o are. O único que tem am é o I. I am, eu sou, eu estou.
E o único que tem is é he, ou she, ou it. São os três que eu chamo até de trio problemático quando eu ensino o Simple Present, que eu vou estar deixando aqui nesse vídeo. Todos os outros, nós somos we are. Vocês são you are. Eles ou elas são they are. A gente tem três variações aí. Am, is e are. Então, claro que quanto mais você praticar, mais você exercitar, você vai gravar quem é que coloca are e quem é que coloca is. Praticamente foi uma aula aqui do verbo to be, né? That's just perfect. Quem entender mais, tem um vídeo aqui que eu dou não só a explicação do verbo to be, como também falo ele nas formas negativa e interrogativa. Trago músicas também com exemplos do verbo to be nas três formas para você ficar aí craque no inglês. O segundo verbo é o verbo to have. Então, to have, ter, a ter de possuir, ter coisas ou de ter pessoas, por exemplo, ter um namorado, ter uma namorada, ter um irmão. Também tem uma pequena mudança aí, mas é só na terceira pessoa. Então daqui pra frente você não vai ver mais três variações, como o verbo to be, que é am, is e are. Você vai ver também aí bem parecido, então já vai te ajudar a identificar qual é o verbo. O verbo have, ele tem duas variações. Ele tem have e has. Só que o has a gente só usa com he, she e it. Então, se eu for falar eu tenho, I have. Você tem, you have. Nós temos, we have. Vocês têm, you have. You também, né? Que é você e vocês. E eles têm, they have. Ou elas têm, que também é they have. Já no he, she, it, a gente vai usar has. Então é uma regra mesmo. Se eu falo ele tem, he has. Se eu falo ela tem, she has. Se eu falo it has. Vamos agora pro verbo número 3. Verbo to do. To do, ele significa fazer. Só que não é um fazer de, quando você fala assim, fazer um bolo. Inclusive tem a diferença entre fazer, o do, e a outra palavra que é make, né? Já um verbo extra aí, um bônus. To do é mais naquele sentido de executar. Quando você fala fazer um exercício, to do the exercise. Quando você fala fazer a tarefa de casa, então você está executando, você não está criando uma tarefa de casa, você está ali respondendo as questões. Então é o verbo to do. Fazer. Number 4, verbo to say. To say, essa palavra pequenininha, significa dizer. Gente, é dizer ou falar, mas não é simplesmente assim, é dizer uma coisa específica. Ela disse que ela não ia pro show, né? Ou você vai perguntar o que é que você disse. Você quer saber a mensagem que a pessoa falou. Então, se você quiser falar dizer na sua cabeça, você pensa que no inglês é to say, dizer. Number 5 é o verbo to go. To go, né? Que a gente às vezes tem a ideia de querer falar to go, mas to go. To go. Go, 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 go. To go significa ir. I go to the restaurant. Eu vou para o restaurante. You go to my house. Você vai para a minha casa. 6 é o verbo muito, muito importante. Presta atenção aqui nessa parte. Pay attention. O verbo to get, olha o que eu vou falar pra você. Ele não tem uma tradução específica. Só que, à medida que você for estudando inglês, que você for lendo frases, principalmente letras de música, você vai ver que esse verbo to get, ele é usado para várias coisas. O to get, ele tem a tradução de adquirir. Adquirir ou receber. Só que ele pode ter outras traduções. Pegar, por exemplo, pegar um ônibus, to get a bus. Entender, quando você fala, eu entendi, né? Aí ele vai pro passado, você fala, I got it. Se adquirir, pode ser tornar-se, quando você se torna algo. Receber, tomar, entre outros. Como é que eu vou saber a tradução? Você vai ver pelo contexto, a palavra que vai vir depois. Então, por exemplo, to get a bus, você traduz o quê? Como pegar um ônibus, né? Pegar um ônibus. Você não traduz como adquirir um ônibus. Se a pessoa estiver falando sobre fazer uma compra na internet, e aí ela fala I want to get, então eu quero, que eu vou querer, mais outro aí, uma dica. I want to get a ticket. Ela tá querendo dizer o quê? Que ela quer adquirir um ticket, ou seja, um bilhete, um ingresso. Com o tempo, o costume e o contexto, você consegue perceber que tradução você daria ali. A ideia é que você não pense exatamente numa tradução, mas em uma ideia. Pega a ideia, mas também você sabe que a palavra tem várias traduções. O verbo número 7, o verbo to make. To make significa criar, fazer coisas em geral. Então, assim, vamos para fazer um bolo. Você realmente vai pegar todos os ingredientes, né, do zero e vai construir ali o bolo. Make. Então, o verbo make significa fazer. Número 8 é o verbo to know. Não é to now, ok? Se tem esse K aí, é to know. K, a gente não pronuncia ele, a gente não diz que know, a gente usa o know. Palavras com K em inglês, a gente geralmente não fala o K. Por exemplo, faca em inglês. Knife. Começa com K, mas a gente não fala knife, a gente fala knife. To know significa saber, é usado mais no sentido de conhecer pessoas. Saber, né? Quando você sabe de algo, eu sei disso. Tem até a música da série iCarly, né? Que começa assim, I know, you see. Então tem dois verbos aí. Eu sei, I know, you see. Você vê. Outro verbo aí que você pode adicionar à lista, que o vídeo, assim, 10 verbos, mas tem 30 aí só que eu já falei pra você colocar na sua lista. O verbo to know é o verbo saber
e também pode ser usado no sentido de conhecer pessoas. Aí se eu pergunto assim, você conhece aquela garota? Do you know that girl? Do you know? Então eu uso o know também para sentido de conhecer pessoas. 9 é o verbo to think. Tô olhando aqui na pesca. To think. O verbo to think, a primeira tradução dele principal é pensar. To think. Esse som do TH é um som que não tem no português, então a gente precisa fazer um esforcinho, mas não fique naquela noia de eu tenho que botar a língua pra fora. Não é que você tem que botar a língua pra fora pra poder falar o som exato como é. Mas como é um som que não tem na língua portuguesa, você não tá acostumado a reproduzir ele. Então, de primeiro momento, você pode, olha só o que eu tô dizendo, você pode tentar falar como se fosse uma letra F. Então, ao invés de falar to think, né? Think, é melhor do que você falar isso, é você falar think, como se fosse um F. Porque aí fica mais fácil do nativo te entender e de você até passar assim, despercebido. Você tá ali falando inglês, tanana, I think, tanana, a pessoa nem vai perceber que você falou assim com o som de F mesmo, que é o F, né, de Ferreira, F de faca. Então, think, é o mesmo som que a gente tem na palavra thank you, que é obrigado em inglês. O verbo to think é a tradução de pensar, mas em alguns contextos ele também tem a tradução de achar, quando você não acha algo. Por exemplo, você vai dizer, eu não acho. Alguém te fez uma pergunta, vai perguntar se alguma coisa está acontecendo. E aí você quer responder que não, só que assim, você acha, mas você não tem certeza. Sabe o achar do português? Eu acho que não, ou seja, eu tenho algumas dúvidas, mas eu vou chutar que não. Então a gente usa esse think no inglês. Então você pode dizer, por exemplo, I don't think so. Ou seja, eu não acho. Ela tem uma expressão aí no inglês. E se você achar, você vai dizer I think so. I think so. O verbo think é pensar, mas também pode ser traduzido como achar, né? Pensar algo, ter uma ideia sobre algo. Agora, o último verbo, que também é o verbo coringa, assim como eu falei, né? Eu disse que ia trazer mais um, eu falei do verbo to get, que é adquirir, pegar, obter, ganhar e outras coisas mais. É o verbo to take. To take. Se você pedir para uma pessoa dizer assim, traduza to take, ela vai dizer várias palavras. Ela vai dizer, pode ser pegar, pode ser tomar, tirar. Assim como get? Sim, assim como get. Tem situações que ele pode até substituir o get, em outras ele não pode, tá? Então, assim, você tem que ter um costume mesmo de ler inglês, saber, né? Porque tem alguns verbos que já tem um costume, né? Os nativos já têm um costume de usar o get antes, tem algumas coisas que eles já usam o get, e algumas coisas que ao invés do get, eles usam take. E outras situações que podem variar. O verbo to take, ele pode ter a tradução de tomar, tirar, pegar ou levar. Inclusive, tem alguns phrasal verbs, que são verbos seguidos de preposição. O que é isso? Phrasal verbs. Então, phrasal verbs também é uma maneira de você evoluir aí seu inglês. Então, além dos verbos, você também pode aprender os phrasal verbs para deixar seu inglês aí mais rico. E avante. Foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, que você faça um proveito, né, um bom proveito desses verbos. Já anota aí, já faz todas as suas anotações, cria frases com esses verbos, e se não souber criar frases com esses verbos no presente, eu faço, tu fazes, quiser exemplo de frases com isso, você vai olhar o vídeo, vai assistir o vídeo que eu expliquei como formar frases no Simple Present, que inclusive é o primeiro tempo verbal, que é o presente simples, para você falar frases no inglês, ou seja, você vai falar eu faço, eu vou para a escola. Então tem esse vídeo aqui meu completo explicando, e maratona os vídeos do canal, faz um Avante Flix. Espero que você tenha gostado. Kisses and bye bye.